Abra, por favor, a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7. Eu gostaria de pensar um pouco sobre a Igreja do Senhor também pela manhã. Certamente esse é o tema do púlpito de nossa igreja esse mês, porque estamos comemorando 71 anos de idade. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre um momento histórico dentro da Igreja de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns gostam de dizer também. Um livro escrito por Lucas. E nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 31 e tirar alguns ensinamentos preciosos para a nossa história e para a vida de nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Até aqui, como diz o pastor André, a palavra do Senhor, né? Agora é o pastor quem fala. Deus assim permitiu, por graça, também sendo usado para falar de sua palavra. Estávamos tomando café hoje ali no intervalo da EBD e o culto, eu, a irmã Esther
e o irmão Eliseu, e depois o pastor André também. E é muito bom parar ali para tomar um café e conversar, e estávamos falando como o irmão Eliseu parece com um pastor que nós tivemos no seminário, um homem que foi uma referência para nós, o pastor Álvaro Trindade, que era da Congregacional de Bento Ribeiro, depois foi para a igreja do Primeiro Amor, ali no Lins de Vasconcelos. Eu mostrei a foto a ele, realmente parece muito, até o jeito de andar, e uma das diferenças que podemos apontar é que um fez engenharia, o outro fez arquitetura, mas o jeito de andar, o cabelo, o semblante, como parece. E aí desse papo surgiu algumas lembranças, né? Começa a juntar o pessoal de 47 anos para cima, é o pessoal meio saudosista, né? E aí começa a lembrar das coisas lá de trás. E aí a Esther já falou que foi amiga de Cordeirinho, do Eliseu, e aí começamos a falar sobre a Segunda do Rio, sobre algumas pessoas em comum que nós conhecemos ali, e como algumas delas foram importantes na minha vida. E aí começamos a lembrar algumas coisas boas que existiam na geração de Esther e de Eliseu, que tem idade para ser meu pai e minha mãe, e que também aconteceu na minha geração, aqueles intercâmbios entre as igrejas, aquela confraternização que existia entre as igrejas, aquela comunhão tão rica que existia entre as igrejas, e aquela coisa que, como eu falei hoje no carro com o pastor André, você poderia no púlpito da igreja falar assim, olha, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, porque as igrejas eram tão semelhantes na sua forma de adorar, de buscar a Deus, tão simples. O evangelho parecia ser tão simples de ser pregado, e era uma época muito boa. E eu confesso aos irmãos, eu fui criado dentro da igreja, não sou de origem evangélica, né, mas cheguei a ser cordeirinho, com não tanta frequência dentro da igreja, mas cordeirinho dentro da igreja, depois junior, adolescente, e vivi momentos maravilhosos ali. Desde momentos quando eu ainda era solteiro, quando era um menino, tão somente um órfão chegando na igreja, sendo abraçado pela igreja, encontrando ali uma família, encontrando homens que foram referência, encontrando um ambiente saudável, encontrando um ambiente que me desafiava a ser um profissional no futuro, estudar e crescer, porque era um ambiente que incentivava bastante isso, a leitura, o estudo, o conhecimento, o crescimento, e, enfim, foi um ambiente e uma história que me fez muito bem em diversos aspectos. Ali na igreja batista eu casei com uma namorada de adolescente, ela tinha 14 anos quando eu comecei a namorar, e namoramos, noivamos, casamos, tivemos nossos filhos e apresentamos a igreja, casei numa igreja batista. Ou seja, existem inúmeras histórias maravilhosas que eu poderia contar para vocês, histórias engraçadas, histórias de retiro. Por exemplo, o primeiro retiro que eu fui é inesquecível, eu e o pastor André, eu tinha 8, ele tinha 13, né, e nós éramos bem levados, ele era muito mais que eu, é claro, mas eu lembro de um fato muito engraçado, que eles, né, os adolescentezinhos da idade dele, pegaram uma perereca, jogaram no quarto das mulheres que dormiam, e a cama quebrou, e tinha a dona Juju, que anos depois eu encontrei ela no Meia, eu já casado, pai, eu fui lá para a dona Ju e falei, a senhora lembra de mim? Ela falou, não lembro, não. Eu contei a história para ela riu a beça da história. Enfim, campeonato de futebol que nós ganhamos, acampamento de embaixador, de adolescente, congresso. Eu vi o Marlon ali com a camisa da Pérola, e a Esther falou dos encontros da Associação Prata de Adolescentes, que ela tinha já na época dela, na Segunda do Rio. Aí eu lembrei que ali tinha um campo de futebol ao lado, que a gente jogava bola, eu falei, eu também joguei bola ali, aquilo ali era maneira besta. Enfim, irmãos, nós, quando começamos a lembrar de tantos momentos gostosos que vivemos dentro da igreja, eu tenho certeza que os membros daqui de Vargem Pequena também lembram, e eu sei que aqui existem alguns irmãos que são muito antigos de igreja, daqui da igreja de Vargem Pequena. Por exemplo, quem aqui tem mais de 20 anos de Vargem Pequena? Ó, temos um grupo bom. Pode levantar, mão, com orgulho. Igreja tem que ter história. Igreja que você chega lá, não tem mais ninguém que é antigo, alguma coisa está errada. A igreja está, né? Temos um grupo aqui, tem a família do Joel, que eu brinco, né? Que o pastor André também brinca, mexeu com um, está perdido, né? Porque 90% da igreja, ou 50% é parente de irmão Joel. Eu fico até com medo quando eu vou falar mal dele, porque alguém pode falar que eu estou falando mal do Joel, porque é tanto parente. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Entre 10 e 20. Olha lá, um grupo maior. E até 10 anos. Ou melhor, até 10 anos não, que aí é muita gente. De 5 a 10. Isso, até 5 anos. Temos eu, pastor André, um grupo menor. Olha aí como é que é bem mesclado, né? Não é feito só de membros antigos e nem só de membros novos. É uma igreja mesclada. Mesclada também na sua
faixa etária. Não é uma igreja só de jovens e nem uma igreja só de idosos, é uma igreja mesclada. Isso é um outro aspecto bom. Quando eu chego numa igreja e vejo que só tem jovem, alguma coisa está errada. Cadê os idosos dessa igreja? O pessoal não fica idoso nessa igreja, não? Né? E quando chega também só tem idoso, opa, alguma coisa está errada. Essa igreja precisa renovar, precisa ter jovens surgindo para ir substituindo e realizando as atividades. A nossa igreja é uma igreja bem heterogênea. Irmãos, por mais que eu tenha lembranças maravilhosas da minha vida dentro da igreja, eu não trocaria em nenhum aspecto tudo que eu vivi dentro das nossas igrejas, ainda que tenhamos vivido certamente problemas, mas eles nos trazem maturidade também, e a vida não é feita só de coisas boas, tem dificuldade também, por que não seria dentro da igreja, né? Lugar onde tem gente, bota gente, vai ter eventualmente alguma dificuldade, mas não há dúvida que os momentos felizes foram muito maiores e muito mais significativos, mas quando eu leio Atos capítulo 4, eu me vejo assim, numa situação de, poxa, eu queria viver um negócio desse aqui na minha igreja. Eu queria ver um momento desse aqui de Atos capítulo 4 acontecendo na minha igreja, não por uma forçação de barra, não por uma simulação, por um marketing para produzir algumas dos fatos que ocorreram e que ocorrem aqui dentro de Atos capítulo 4, mas ver de maneira natural, bíblica, um sopro do Espírito Santo de Deus sobre nós. E eu não me refiro a manifestações ditas como pentecostal, como todo mundo falando em línguas, ou fatos assim como eu já vi na história da igreja, gente com dente ficando de ouro, né? Caindo no chão, subindo pela parede, rodando no meio da igreja, que chega a ser assustador. O YouTube hoje permite algumas coisas para a gente, boas e outras assim assustadoras. Uma delas é quando eu jogo lá, e aparece sempre aquela busca do YouTube, eu não sei porquê, essas imagens, e aí vejo uns cultos assim tão esquisitos que eu falo assim, meu Deus, não é disso que eu estou falando com Atos capítulo 4, eu estou falando exatamente o que está na Bíblia. Eu sei que em alguns momentos eu me vejo como Gideão fez. Quando Gideão é chamado pelo Senhor, ele está malhando trigo no lagar, e ele diz assim para o Senhor, Senhor, o que é feito de tudo aquilo que nossos pais nos contaram? Senhor, o que é feito daquilo tudo? Hoje nós estamos escondidos em caverna, os amalequitas estão vindo aqui, roubando a nossa ceifa, e nós agora estamos com medo. Senhor, o que é feito tudo aquilo que nos contaram no passado? Confesso para os irmãos que às vezes eu leio alguns livros, que eventualmente eu e pastor André fazemos referências aqui a alguns personagens do passado, e livros que nós lemos, isso é espetacular, para os pastores lerem, para a igreja também, mas principalmente para os pastores terem modelos e desafios daquilo que foi realizado por grandes homens de Deus no passado. Eu muitas das vezes olho o que eles estão descrevendo, olho aquilo que eles estão falando a respeito do que aconteceu em sua cidade, em sua igreja, em seu país, e eu fico assim, meu Deus, eu gostaria tanto de ver esses mesmos fatos ocorrendo em nossas igrejas. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, obra da soberania de Deus, eu não tenho dúvida alguma. O que nós podemos fazer é preparar o nosso coração para o que Deus pode fazer. O que nós podemos fazer é aquilo que Josué, no capítulo 3, verso 5, vai dizer, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas até a santificação não depende só de nós, depende da soberania de Deus. Quando entendemos a soberania de Deus, descansamos, mas no coração daquele que almeja ver a graça de Deus, o poder de Deus se manifestando no nosso meio, há um inconformismo, há um desejo, um inconformismo santo, um desejo de ver Deus agir no nosso meio de maneira poderosa. Eu não me refiro aqui a apresentar números que sejam assim, aniversário da igreja, vamos mostrar quanto a nossa igreja cresceu, apresenta, a igreja tinha 100, agora tem 120, tem 110, eu não me refiro a isso não, porque eu acho isso tão pequeno e tão pequeno diante do que Deus faz no meio de uma igreja. E quem tem muito tempo aqui de igreja, ou quem tem uma estrada maior dentro da igreja, sabe que muitas das vezes o número não representa absolutamente nada dentro da história de uma igreja. Porque a igreja cresce de diversas formas, de diversas maneiras, e alguém já disse que uma igreja vai até onde os seus olhos alcançam. O que significa isso? Significa que se você sustenta um missionário lá no Afeganistão, e agora o tema é Afeganistão, diante de tudo que nós temos visto de loucura, a nossa igreja está lá no Afeganistão também. Então a igreja vai até o Afeganistão, porque ela consegue contemplar o reino até lá no Afeganistão. Irmãos, quando eu olho Atos capítulo 4, o texto que nós acabamos de ler, é um texto onde a igreja está surgindo ali após o momento do dia de Pentecostes, aquele momento único,
onde Pedro, após aquela manifestação, onde cada um falou em outras línguas e cada um entendeu no seu próprio idioma, Pedro pega a palavra e a primeira evidência, e a maior evidência que eu vejo ali de que realmente o Espírito Santo de Deus, eles foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, foi que eles tiveram uma ousadia no pregar, e não nas línguas, como muitas vezes é dado ênfase ali. Mas depois desse momento, Pedro e João estão indo para o templo para orar, às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, e encontram um homem que é colocado ali à Porta Formosa. E aquele homem está ali para esmolar, alguém colocava aquele homem todo dia para esmolar, mas aquele homem é curado, ele desejava moeda, mas Pedro e João, na autoridade de Jesus, manda aquele homem levantar, ele anda, ele levanta, Pedro prega, 5.000 almas se convertem ao texto que nós lemos aqui, e isso incomoda os religiosos da época. Os religiosos da época pegam e desejam, então, chamam então Pedro e João e mandam que eles se calem. Eles manifestam que é mais importante para eles obedecer a Deus do que aos homens. Eles então são libertos e vão para a sua igreja, eles se reúnem com a sua igreja e vão orar, agradecer a Deus, e vão pedir ao Senhor, Senhor, nos dê mais ousadia para quando nós formos pregar a palavra. Esse é o resumo do capítulo que nós acabamos de ler. Mas existem alguns ensinamentos aqui muito preciosos e que nós devemos pensar e aplicar à vida de nossa igreja, e é sobre esses ensinamentos e esses valores que eu me referi quando eu digo que eu gostaria que a nossa igreja vivesse também esses valores. Sei que, de certa forma, ela busca, ela vive, mas a igreja deve se desafiar e deve olhar para a Bíblia como um livro que nos fere, nos sara, nos cura, nos estimula, nos incentiva, e é o nosso maior e único referencial, a Bíblia Sagrada. O primeiro verso da Bíblia que eu quero destacar desse texto, está lá no capítulo 1, quando diz que, e estando eles falando ao povo, sobreviaram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Primeira coisa que eu quero destacar, foi a oposição religiosa diante da pregação dos apóstolos. Uma igreja que incomoda não no sentido de ser barulhenta, como muitas vezes acontece, a igreja é tão barulhenta que o vizinho dá queixa na polícia da igreja ser barulhenta, não isso. Não uma igreja que estaciona o carro na porta da garagem do vizinho, está vendo? A nossa igreja incomoda, o vizinho está furioso. Não, está furioso porque você botou o carro na porta da garagem dele. Não uma igreja que incomoda por violar algum tipo de lei, ou de lei, ou de algum comportamento social que se deva ter. Não, uma igreja que incomoda porque ela vive o Evangelho. Pedro e João pregaram, inicialmente 3.000 almas se convertem lá no dia de Pentecostes, agora 5.000 almas se convertem, e eles incomodam os religiosos. Mas incomodam por quê? O texto bíblico vai dizer no verso 2 que eles incomodam porque eles estavam, em primeiro lugar, ensinando. Eles incomodam porque eles estavam ensinando a palavra. Essa é uma das funções da igreja, ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra. Nós somos felizes de termos aqui um pastor que o seu maior dom, nitidamente, é o do ensino. Para nós ouvirmos e aprendermos e aprendermos e aprendermos, porque a palavra é que nos trata, é a palavra que produz santidade em nós, é a palavra que nos ensina os valores do reino. Quando Pedro e João ensinam a palavra, os religiosos se incomodam. E eles ensinam, o texto bíblico vai dizer, Jesus Cristo ressurreto. Isso causou um alvoroço muito grande, porque os saduceus que estão aqui no meio, que era num grupo de elite, dentre os principais eram os saduceus e os fariseus, eles não criam na ressurreição, e eles estão pregando tão somente a Jesus ressurreto. Uma pregação simples, bíblica, objetiva, clara. Jesus ressuscitou. Arrependei-vos, como foi o texto, como é o texto do capítulo 3, o capítulo anterior a esse que nós lemos. Arrependei-vos e convertei-vos. Um texto simples, bíblico, profundo. A igreja começa a incomodar aquela comunidade, porque ela ensina, e ela ensina que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ensinamento básico, a igreja não incomoda porque está fazendo algum tipo de loucura, a igreja incomoda porque ela está ensinando os valores do Senhor. Precisamos ser cada dia mais uma igreja, que se tivermos que incomodar algum grupo religioso, se tivermos que incomodar o inferno, se tivermos que incomodar a Vargem Pequena, vai ser porque nós estaremos ensinando os valores do reino. Essa é a primeira coisa que nós temos que ver.
Segunda coisa está lá no verso 4, que diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aqui existe uma sequência, que sempre é destacada quando se lê esse verso. No capítulo 3, no capítulo 2, no verso 41, é dito lá que se converteram inicialmente 3.000 pessoas. Depois aqui se diz que se converteram 5.000 pessoas. E depois, mais à frente, no capítulo 5, vai se dizer que se converteu uma grande multidão. Nitidamente é apresentado aqui um crescimento numérico da igreja. Só que temos que falar isso com muito cuidado, porque essa numerolatria, essa adoração ao número, essa necessidade de apresentar quantos membros tem a minha igreja, quanto tem a minha igreja crescido, quanto não tem crescido, ela pode adoecer a igreja e fazer com que ela deixe de lado os valores do reino para ela crescer a qualquer custo. E aí poderíamos fazer, como é dito pelo pastor André, colocar ali a conga, que é da época dele, não da minha, uma conga ali na porta, que eu nem sei o que é isso, mas ele tenta explicar para a gente sempre, uma mulher gorila, né, isso que tem naquele circo de antigamente. Nunca fui, não tinha idade para ir quando existia isso, mas fazer, ou seja, um espetáculo para atrair as pessoas. Poderíamos aqui facilmente fazer um espetáculo. Temos 2 profissionais da área de música aqui de primeira linha, que é a Gilza e o Alex. Só aí já na música poderíamos dar um show aqui. Poderíamos pedir que o Nilson, ao invés dessas luzes aqui, que tem algum significado, que eu não sei exatamente qual é de cores, mas pode ser para filmar, talvez, botar uns jogos de luz, né? Botar uma tela preta aqui atrás, e pegarmos aí, de repente, o Júlio, traz lá o Diego para dar um testemunho aqui. Pô, já pensou trazer o Diego aqui para falar, com o Ministério de Louvor tacando agitando? Meu irmão, vamos entupir de gente aqui. Vai ter gente do lado de fora, vai ter que projetar lá no campo, porque vai vir um monte de gente. Mas não é sobre esse tipo de crescimento que nós estamos falando. Nessa loucura de ter que fazer a crescer, muitos pastores foram atrás de rede ministerial, célula, igreja com propósito, igreja do Paul Yong-Shu, que já não é mais Paul, está desatualizado, é David Shu. Ele disse que Deus falou para ele que não é mais Paul, é David. Igreja coreana. Vamos lá. Ponte da Fé, talvez seja uma das primeiras pontes da fé, que é o fundador da Nova Vida, o McAllister, foi o primeiro a fazer isso, quando ele apareceu na televisão e falou: coloque sua mão na tela da televisão. E foi a primeira vez. Aí a Universal, que é filho da Nova Vida, a Igreja da Graça, que é filha da Nova Vida, implementaram pontos da fé. Aí virou rosa, virou sal grosso, aí a coisa foi mudando, água, foi dali a origem. Mas na busca, e eu sei de pastores que vão atrás desses congressos, e saem desses congressos, voltam para dentro da igreja e tentam implementar. Eu não sei se você já viveu isso dentro de uma igreja batista, mas é uma loucura. Quando o pastor vai para esses congressos, ele chega na igreja querendo mudar tudo, e aí começa a fazer um monte de teste de dons, e começa a fazer um monte de coisa, e você fica no meio daquilo tudo, fala: Senhor. Eu lembro da frase, que é muito dita por aqueles que seguem essa linha de pensamento, que é a seguinte: eu sou da época, e o pastor André gosta de falar muito isso, eu sou da época que o maior especialista em crescimento da igreja era quem? Era o Espírito Santo. Essa época eu acho que passou, agora tem tanto especialista em crescimento de igreja. Eu não estou falando só, o texto bíblico, eu creio que não apresenta somente um crescimento numérico, mas apresenta um crescimento de relevância, que é o mais importante. Esse crescimento é relevante para o Evangelho, esse crescimento é relevante para o reino, significa que essa igreja tem crescido em relevância diante de Deus, diante daquilo que o Evangelho apresenta como sendo significativo e importante. É claro, evidente, queremos que nossa igreja cresça, que o número de jovens aumente, que o número de adultos, que o número de crianças, que aquela sala fique pequena, que a gente tenha necessidade de construir uma outra sala. É claro que nós desejamos isso, quem não deseja? Mas muito mais do que um crescimento numérico, desejamos diante de Deus que a nossa igreja seja relevante no reino. Que se o nosso crescimento numérico for no Afeganistão com um missionário lá, se for lá com o pastor Ronaldo, lá onde ele faz o seu trabalho, se for lá com outro missionário que a gente apoia, glória a Deus, o nosso crescimento está acontecendo.
porque é diante de Deus que isso é relevante, que vidas sejam salvas. Então, quando eu leio esse verso, eu me deparo com esse pensamento da relevância e da necessidade de crescimento de nossa igreja. Não é numerolatria, é um crescimento saudável. A mensagem da igreja, do verso 10 ao verso 12, você vai ver o teor da mensagem. Quando Pedro é interrogado por aqueles homens, acaba que não é aqueles homens que estão julgando Pedro, é Pedro que começa a julgar aqueles homens. Porque Pedro começa a falar para eles o que já havia sido dito no versículo anterior, no capítulo anterior, quando Pedro diz que eles mataram o príncipe da paz. E Pedro continua agora, só que Pedro reverte, Pedro julga eles. Pedro diz que eles mataram o santo de Deus, que eles condenaram o santo de Deus. Pedro reverte completamente o julgamento, trazendo para ele o juízo sobre aqueles homens. O teor da mensagem da igreja do Senhor tem que ser a Bíblia Sagrada, especialmente Jesus Cristo. E eu te digo especialmente Jesus Cristo, porque eu já estive em igreja onde durante todo o ano quase que não se pregou sobre Jesus. Se pregou sobre Pedro, se pregou sobre Paulo, se pregou sobre Moisés, se pregou sobre Abraão, que são pessoas que viveram e existiram, mas suas vidas devem apontar para o Calvário, como nós temos visto ali nesse panorama do Antigo Testamento com a juventude, que cada livro da Bíblia aponta para o Calvário, aponta para Jesus de alguma forma. Não é isso, jovens? Gênesis, Jesus está esmagando a cabeça da serpente. Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Levítico, ele é o sumo sacerdote. E por aí vai, Números, Deuteronômio, cada um deles vai apontando para o Calvário. A mensagem do púlpito de nossa igreja tem que ser Jesus. Não pode ser o pastor André, não pode ser a denominação a que nós estamos filiados, não pode ser a história da igreja, não pode ser o método de crescimento, e esse é um erro frequentemente praticado pelas igrejas que tentam abraçar um método. Você vai ver que a igreja que acompanha a célula, as suas demais igrejas, que são quase que uma franquia, pregam a mesma mensagem. A mensagem que é pregada aqui, é pregada lá, é pregada... Eu sei porque eu tenho colegas que estão servindo em células. Ah, pastor, mas nós adaptamos a nossa realidade da igreja. Ótimo, que se você conseguiu fazer isso, Deus é seu juiz, mas é um risco muito grande quando o pastor começa a ter que pregar sobre os métodos daquele sistema que aparentemente é um de crescimento numérico da igreja, mas quando você vai ver, você não está pregando mais Jesus, você não está pregando mais a palavra, você não está expondo mais o texto bíblico, você está argumentando a favor de uma prática, de um método, de algo que você tentou implementar dentro da sua igreja. Quando nós olhamos dos versos 10 aos versos 12, nós vamos ver, por exemplo, Pedro fazendo referência ao Salmo 118, quando ele diz que Jesus é a pedra angular. Você vai ver que o que está saindo da boca de Pedro é evangelho, é Jesus, é texto bíblico. Pedro é um homem que a sua pregação, a pregação daquela igreja é uma pregação cristocêntrica e não antropocêntrica, teocêntrica e não antropocêntrica. O que significa isso? O teor, o que está no centro de nosso ensino é Deus, não é o homem que está no centro do nosso ensino, porque se nós colocarmos o homem no centro do nosso ensino, nós vamos estar trazendo aqui palavras motivacionais. Vai que você consegue, você é um vencedor, você a cabeça não é caldo, você vai vencer essa semana, vai e determina que você vai, onde você pisar a planta do seu pé. E eu já vi muita gente que segue pregadores que, na verdade, a sua mensagem não é mais bíblica há muito tempo. É uma mensagem motivacional. Tanto é que já virou até stand-up. Alguns deles estão apresentando stand-up. Ah, legal, porque aí é um novo método de evangelismo. Não é. Você vai ver que está falando da natureza humana ali naquele stand-up, está falando de coisas que até são legais, mas comparados ao evangelho ficam pequenininhos. Tipo eu no meu trabalho, irmãos. Estou tendo que ler um livro lá, muito conhecido, um best-seller, chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O livro é legalzinho, é legal, vou te dizer, é legal. Mas, cara, comparado ao evangelho, é muito pequenininho. Então, alguns dos princípios que são ensinados ali são replicados nas gerências de recursos humanos das empresas aí. Se você compara diversos livros e é utilizado, é muito pequeno comparado ao evangelho, então não vale a pena nem ser citado os seus valores dentro do púlpito, porque os princípios do reino são muito maiores.
Igreja do Senhor, nós temos a melhor mensagem a ser pregada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós servimos ao único Deus. Nós já somos por natureza vencedores, porque Cristo alcançou na cruz do Calvário. Não somos nós que vamos alcançar, Ele já alcançou lá. A resposta para esse mundo, para esse Brasil que parece que está borbulhando, o Brasil parece que está borbulhando. O presidente do Supremo Tribunal diz que não vai reunir com o presidente. O presidente diz que o Supremo Tribunal está mentindo. E aí vem o líder de um outro partido e diz que é o presidente do Senado tem a ficha suja, e ele falou algumas coisas que eu não posso nem falar aqui, porque é de autoria lá de quem falou, da pessoa lá, do deputado que falou. Ou seja, o Brasil está pegando fogo. E sabe quem é a resposta? Não é o centrão, não é a esquerda, não é a direita. A resposta é a igreja do Senhor anunciando Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se você for ler a história dessas grandes nações, se ergueram com uma base forte, como Inglaterra, Estados Unidos, se ergueu porque a igreja era forte, porque a igreja tinha um púlpito forte, porque a igreja era bíblica, porque a igreja orava, e aquilo dali, e ele era relevante no seu país, e aquilo impactou a sua nação e formou uma geração diferente de todas as demais. Mas eu queria falar com você algo muito especial também, que está lá no verso 13. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles reconheceram que aqueles homens, Pedro e João, primeira coisa, eram iletrados, não eram de nenhuma escola teológica da época, não tinham seminário, não tinham doutorado, não falavam outros idiomas, mas eram homens que haviam estado com Jesus. Se existe algo que as pessoas precisam ver em nós, aí no mundo, é que nós estivemos com Jesus. Se existe algo que as pessoas precisam reconhecer na gente, tira toda essa carcaça religiosa de vestimenta, de tudo aquilo que é adorno espiritual. Eu estou falando de alguém que parece com Jesus. Sabe aquela pessoa, eu não sei se você já teve esse privilégio de ser identificado, de alguém falar para você: você é diferente, você não é igual a eles. Se você já teve esse privilégio, é porque alguém identificou que você esteve com Jesus. Eles olharam para Pedro e João e viram: esses homens estiveram de Jesus em primeiro lugar, porque eram homens que tinham um histórico que mostrava a sua fragilidade, que mostrava um temperamento antes de estar com Jesus. Por exemplo, João era conhecido como Boanerges, ele e seu irmão, porque Boanerges significa filho do trovão. Alguém que é identificado como filho do trovão é alguém passivo, é alguém calmo, ou dá a impressão de ser alguém impetuoso, alguém sanguíneo. Mas agora o João era o discípulo amado. João, depois de estar com Jesus, é o discípulo amado. Pedro era um homem intrépido, falador, intrometido, e que negou Jesus, e que chorou amargamente, mas depois, nesse momento, ele não é mais um homem acuado, ele é um homem agora que julga os que vêm lhe julgar. Ele é um homem agora que fala cheio da autoridade do Senhor. É aquele homem que esbarra com um aleijado na porta do templo, a porta formosa, e não dá uma moeda. Ele pega aquele homem de uma maneira ousada, tremenda, maravilhosa, e diz: levanta e anda. O homem dá um pulo. O homem é curado. E quando ele vai pregar, está pensando que ele prega manso? Não, ele prega, ele confronta aquela nação, porque mataram o príncipe da paz, porque rejeitaram o santo do Senhor. Um homem com uma palavra bíblica profunda. Primeira coisa que é evidente na vida de alguém que esteve com Jesus é que ele não é mais o mesmo. Alguém que esteve com o Senhor não é mais o mesmo. A sua natureza muda, o seu falar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de decidir as coisas muda, o seu gosto muda. Ele tinha alguns gostos, alguns paladares, algumas práticas que eram muito comuns e muito prazerosas para ele, mas ele, quando teve um encontro com o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor muda a sua natureza. É a metanoia, a transformação, é aquilo que só o Senhor pode operar. Eu lembro que um dia eu estava sentado na mesa para almoçar no trabalho, abaixei minha cabeça, orei. Quando acabei de orar, o rapaz estava na minha frente e falou assim para mim, viu que eu tinha orado, e começou aqueles questionamentos que o incrédulo faz a gente. Poxa, mas
fulano de tal matou, roubou, se converteu, como é que pode isso? Eu falei, só pode por Jesus. É exatamente isso o Evangelho. É transformar o homem que não tinha uma ficha criminal em um homem muito melhor do que ele era. E um homem que tinha ficha criminal muito melhor do que ele era. O Evangelho transforma, muda. Quando eles olham para Pedro e João, eles veem homens que foram transformados. Eles veem homens ousados, homens que até pouco tempo estavam se escondendo, estavam trêmulos, escondidos, fugiram, abandonaram o seu mestre. Mas agora eles olham homens que estavam ousados, pregando a palavra do Senhor. Aqueles homens estiveram com Jesus. Em Atos capítulo 19, é contada a história de alguns jovens, eu creio que 2, que tentaram expulsar o demônio, né, de um homem. Atos capítulo 19, não vou ler não, vou citar somente por causa do tempo. Atos capítulo 19, 2 homens que tentaram expulsar o demônio de uma determinada pessoa. E aí o demônio pegou e deu uma surra naqueles 2 jovens. Arrebentou os 2 jovens. Saíram todo acabados daquele confronto com o demônio. Né? E deixa eu abrir um aspas aqui. Eu lembro do pastor Jogli, uma vez expulsando o demônio de uma menina na igreja. Eu lembro as meninas foram participar elas moravam dentro de um centro espírita em cima e elas participaram do dia de Corme Damião e foram para a igreja à noite. E uma menina ficou endemoniada, o pastor André lembra disso. E aí, meu irmão, aquela correria, alguém endemoniado dentro de igreja batista, né? Não é comum. E aí, chama um, chama outro, o pastor André era seminarista na época, se eu não me engano, foi lá também e o Cosminho não sabia E aí, em última instância, chamaram o pastor Jó. Veio o pastor Jó, que já andava manco, na época ele já tinha sofrido acidente, com a mão meio puxadinha. Ele fez, estou falando a verdade, não, fez 2 oraçõezinhas simples. Perguntou o nome, fez a segunda, pronto, está resolvido. E a costa saiu. Atos capítulo 19 conta a história de alguém que tentou expulsar demônio. E os demônios deram uma surra. Mas mais impressionante do que isso foi o que o demônio disse. O demônio disse: conheça Jesus e sei quem é Paulo, mas não tenho ideia de quem vocês sejam. Esse homem que o pastor André tem falado sempre aqui, Leonardo Ravenhill, que é uma maior referência para mim de pastor na década de 80, essa geração do século 20, ele tem algumas frases assim que dói o ouvido, porque ele é cruel, ele é duro nas suas frases. Tem uma que ele fala o seguinte: a minha maior ambição é ser conhecido no inferno. E alguém perguntou-lhe, mas como assim ser conhecido no inferno? Porque no céu eu já sei que eu sou conhecido do meu Senhor, mas eu quero que o diabo saiba que eu batalho contra ele. Dura ouvir isso, né? Dura até enquadrar no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Mas eu queria te mostrar que uma coisa é ter ousadia, outra coisa é ser tolo. Aqueles homens de Atos capítulo 19 foram tolos, porque eles não tinham estado com Jesus e quiseram fazer coisas que não eram pertinentes a eles. Só quem esteve com Jesus pode fazer. Chega lá numa menina dessa endemoniada, fazer 2 oraçõezinhas simples, baixinho, sem nenhum escândalo, não fez cacete, fez 2 orações, saiu, está resolvido. Somente quem esteve com Jesus pode fazer isso. Quem não está com Jesus vai ter atos de tolice. Eu lembro que uma vez eu estava dando aula na escola bíblica dominical, e tinha um senhor lá que era recente na igreja, um homem forte, eu acho que tinha sido militar, e ele chegou no final da classe: alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero fazer, pastor, eu quero entender que dom é esse que eu tenho. Eu falei: qual é o dom, irmão? Eu estava vindo para cá, encontrei lá no centro espírita uma senhora parada na porta, que tinha sido até a merendeira lá da Honório Gurgel, da escola que eu estudei. E aí eu falei para ela assim: ó, eu tenho autoridade para entrar aí e quebrar tudo nesse terreiro aí, ó. E se alguém ficar na frente, eu quebro também quem estiver na frente. Pastor, que dom é esse? Eu falei: irmão, é o dom da falta de educação, irmão. É o dom da ignorância. Era um homem tolo, que não havia estado com Jesus, que não sabia nada do amor do Pai. Extremamente agressivo, ofendendo uma senhora na porta do estabelecimento dela, que nem sei se ela pertencia àquele, sei que ela limpava lá. Eu falei: é o dom da falta de educação, isso é tolice, isso não é intimidade com o Senhor. Quem anda com o Senhor não se dá essas práticas ignorantes, que não mostram intimidade com o Senhor. Quem está com o Senhor ama, quem está com o Senhor repreende, mas quem está com o Senhor também ama. Esses homens estiveram com Jesus, e nós podemos ver de diversas formas que eles eram homens que haviam estado com Jesus. O texto bíblico vai dizer que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mais de uma vez, vai dizer no verso 10, vai dizer no verso 31, que eles eram homens cheios do Espírito Santo de Deus.
Irmãos, essa doutrina é uma doutrina que é um marco, é um diferencial entre as igrejas tradicionais batistas e as igrejas pentecostais. É um marco, porque nós cremos que somos batizados pelo Espírito Santo de Deus no ato da nossa conversão. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos sela, baptizo, pertencemos, tabernaculou, Ele mora em nós. O que vai haver a partir daí é o enchimento do Espírito Santo de Deus, que vai ser verificado através do fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas serão as evidências, o fruto do Espírito será a evidência. No dia ali, do dia de Pentecostes, quando eles vivem aquele momento único ali, e aquele momento do derramamento, aquele momento que o texto bíblico apresenta de maneira bem clara, a reação imediata deles diante do enchimento, a evidência do enchimento deles foi que eles pregaram a palavra. O homem que esteve com Jesus é um homem que prega a palavra. Não cabe dentro dele. Ele não consegue comportar isso dentro dele. Ele tem que falar, onde quer que ele esteja, da maneira que ele esteja, seja numa academia, seja no seu trabalho, seja no seu comércio, na condução, não importa onde você está, pregue o evangelho. Pastor, eu não sou eloquente, faça como muita gente faz, anda com folhetim, deixa folhetim em cima da mesa, folhetim dentro do ônibus, prega o evangelho da Bíblia. Tem lá no trabalho uma família inteira lá que se converteu, porque nasceu o filhinho, o que eu fiz? Peguei a Bíblia, é uma prática minha lá, ofertar a Bíblia, fazer uma dedicatória, está aqui, ó, seu filho nasceu, toma um presente especial para a sua família, a família toda entregou a vida, buscou uma igreja perto da sua casa, uma igreja batista, está lá servindo a Deus. Abra a sua boca e fale. Alguém que esteve com Jesus é alguém que fale do evangelho. Quando eu olho para Atos capítulo 4, eu vejo uma igreja possível de nós sermos, e de certa forma temos caminhado dessa direção, mas precisamos olhar para nós mesmos, olharmos para a nossa igreja, e verificarmos aquilo que precisamos ajustar em nós, precisamos observar em nossa rotina, em nossa vida, em nosso dia a dia, e não nos queixarmos com aqueles que não fazem, mas buscarmos fazer em nós mesmos primeiro, porque às vezes ficamos esperando que alguém faça, que se monte um grupo de evangelismo na igreja poderoso, daqueles que saem arrebanhando todo mundo, mas o fato é que a igreja cresce quando o seu povo, os seus membros, no seu dia a dia, nos seus afazeres diários, vai anunciando o evangelho, vai convidando o perdido para estar na sua igreja, e o pastor aqui muitas vezes recebe o louro, né, da conversão, mas poxa, tanta gente já semeou naquele coração, para ele no finalzinho ter o privilégio de pregar, e ver ali alguém tomar uma decisão pública, porque na verdade é isso, uma decisão pública de crer no evangelho de Jesus Cristo, mas tanta gente já semeou naquele coração, e é você e eu que devemos semear nesse coração. Os homens olharam para Pedro e João e viram que eles haviam estado com Jesus. Aqui está uma igreja surgindo, evidente, essa igreja tem problema, mas na frente você vai ver a igreja manifestando um monte de probleminha dentro da igreja, mas aqui tem um corte da história dessa igreja interessante. Aqui tem um corte da história dessa igreja que eu digo assim, poxa, eu quero ter essa história dentro da minha história de igreja também, de ver essas coisas acontecerem, de ver esses milagres. É claro, tem algumas coisas aqui que são grandes demais e difíceis até de entender na nossa mente, como por exemplo, o local tremeu. Poxa, eu sei que não é aquela música, o céu vai cair, o chão vai tremer, não é por causa daquela música, mas é porque Deus operou alguma coisa ali sobrenatural na história daquela igreja, sobrenatural, que o povo não estava esperando, e que nós já lemos em livros que outros pregadores no passado viram isso, como Jonathan Edwards, naquele seu famoso mensagem, que nós olhamos a história, lemos ali o texto que ele pregou, uma mensagem tão simples, mas ele tinha passado algum tempo jejuando para que aquela mensagem tivesse o resultado que teve, e o texto e a história vai dizer que as pessoas se agarravam nos bancos com medo de ir para o inferno. A gente fala assim, poxa, é exagero, não é possível que isso aconteceu. Mas aqui também está dizendo que o tempo tremeu, que as estruturas foram abaladas e o poder de Deus se manifestou ali. Enfim, irmãos, concluindo a mensagem dessa manhã, tenho muitas alegrias dentro da história, da minha história dentro de uma igreja e de uma igreja batista, muitas alegrias,
mas eu sei que Deus tem muito mais ainda para realizar. Deus pode fazer coisas novas, Deus pode reprisar alguma daquelas que eu vivi maravilhosas do passado. E Atos capítulo 4 nos mostra um caminho, uma direção muito promissor, de alguém que prega a palavra, de alguém que entende que o crescimento de uma igreja tem que ser relevante, de uma igreja que incomoda porque ensina a palavra, de uma igreja que os seus membros estão com Jesus, estiveram com Jesus, por isso que ela é diferente, por isso que seus membros são diferentes. Uma igreja que prega a Bíblia, coloca Cristo no centro de sua mensagem. Que Deus derrame a sua graça sobre nós, irmãos, para nós vivermos aqui em Vargem Pequena muitos anos. Que nós vejamos uma geração de jovens e adolescentes nos substituindo com muito mais graça, muito mais conhecimento do Senhor, muito mais conhecimento de música, com uma pregação muito mais eloquente, muito mais fervorosa, com meus filhos e os seus filhos e jovens da igreja retornando para o Evangelho e fazendo uma obra que nós vamos nos alegrar e falar: oh Deus, obrigada, porque surgiu uma geração que te conhece, que está te servindo mais ainda. Eu sei que esse é o seu desejo também, então temos que colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor continue sendo autor da história de nossa igreja, para que o Senhor dirija os passos de nossa igreja, e que Ele possa operar aqui o seu querer, o seu realizar, segundo a sua boa e maravilhosa vontade. Volto a convidar, irmãos, para hoje à noite você estar aqui, é o aniversário de nossa igreja. Aniversário de nossa igreja. Tempos difíceis, nós vivemos aqui em Vargem Pequena, antes de eu estar aqui, que não me interessa entrar nessas questões, que eu não posso nem falar do que eu não estive. Mas eu sei que o pastor André assumiu uma igreja nessa circunstância em home office. Primeira vez que eu vejo alguém entrar pastoreando em home office. Não teve culto de como é que diz? De posse. Como é que ele ia conhecer os membros da igreja à distância? Já ficou 2, 3 meses sem conhecer ninguém, 5 meses sem conhecer ninguém. Situação assim inusitada, que no seminário vão estudar daqui a um tempo. O impacto dessa época dos pastorados, como é que foi? Né? Assumiu dessa maneira, mas Deus tem derramado graça sobre nós, nós temos visto sinais da graça de Deus no nosso meio, temos a certeza que Ele está entre nós, e temos a certeza que coisas maiores Ele há de realizar no nosso meio. Amém, irmãos? Então traga outros irmãos logo mais à noite, venha você também, convide, porque vamos estar comemorando o aniversário da nossa igreja. O pastor Joel Brito vai estar aqui, na outra semana o pastor Nilson vai estar aqui, e vai ser um momento alegre de nossa igreja, que dentro das nossas limitações, né, Mary? Vamos comemorar e vamos nos alegrar e vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele é o maior interessado na vida de nossa igreja, é Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por essa manhã na sua casa, por esse momento aqui onde adoramos o Teu nome, estudamos a Tua palavra logo pela manhã, onde a Tua palavra foi compartilhada. E o que pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito venha a trabalhar em nosso coração, venha, ó Deus, produzir em nós, ó Deus, venha gerar em nós decisões, ó Pai, que sejam agradáveis aos Teus olhos, para que a nossa igreja, para que a minha vida, a vida dos meus irmãos, cresça ainda mais em direção ao Senhor, e nós vejamos, ó Deus, o que o Senhor pode fazer na vida de uma igreja, que se submete à sua vontade, à sua soberania, que se rende ao Senhor, que adora ao Senhor, e vive os princípios e valores da Tua palavra, ó Pai. Te agradecemos por mais um ano de vida, a Tua igreja está comemorando. Obrigado, ó Deus, pela história da Tua igreja. Obrigado, ó Deus, por aqueles que plantaram essa igreja aqui, por aqueles que choraram, por aqueles que semearam, por aqueles que viveram a vida aqui e tiveram momentos de alegria, momentos de tristeza, mas não desistiram, permaneceram, perseveraram. Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos, ó Pai. Que hoje à noite possa ser um momento de alegria na Tua presença também, onde o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, ó Deus, e a Tua igreja saia daqui cheia da Tua presença, alegre por ter estado na Tua presença em congregação reunida, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.